E aí, pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a esse vídeo onde nós vamos falar sobre depressão. Eu dividi esse vídeo em duas partes. Primeiro, eu vou falar diretamente para as pessoas que sentem depressão, seja leve ou profunda, e depois, na segunda parte, eu vou falar para as pessoas que convivem com alguém que seja depressivo. Então, eu espero que esse vídeo possa ajudar de alguma forma, tanto as pessoas que têm que lidar com esse, que é um dos maiores desafios da mortalidade, como com aqueles que têm que conviver com pessoas com depressão. Primeira coisa, para você que sente depressão, é importante diferenciar tristeza de depressão. Às vezes você pensa que está com depressão, mas na verdade está passando por um momento difícil da vida, mas que logo vai ser superado. Todos nós sentimos frustração, desânimo, hesitação, temos fraquezas e de tempos em tempos a gente está para baixo. Mas, passado alguns dias, a gente já recobra o ânimo, a gente já está com expectativas mais elevadas e a gente sente constante felicidade. A depressão é uma tristeza permanente, ela perdura, é uma coisa difícil. A pessoa que sente depressão não tem ânimo para fazer atividades simples, às vezes até responder uma mensagem de texto é difícil. Acordar, levantar, ter a rotina é muito difícil. É uma tristeza tão grande que muitas das pessoas, quando a depressão está num nível muito elevado, pensam em suicídio, em tirar a própria vida. Se você está passando por uma fase assim, a primeira coisa que eu quero que você saiba é que você não é o único a ter que enfrentar esse tipo de problema. Eu sei que nós falamos que a depressão é a doença do século, que mais pessoas estão depressivas hoje do que antes. Talvez até seja verdade, mas é bom lembrar que homens e mulheres do passado, mesmo santos e profetas de Deus, tiveram que lidar com depressão. Eu vou mostrar alguns exemplos para vocês nas Escrituras. É importante a gente considerar os exemplos das Escrituras, porque eles não só mostram que grandes homens e mulheres passaram por problemas parecidos com o que você está passando, mas mostra também como eles lidaram com esses desafios e até como os superaram. Então, vamos começar nosso estudo com um dos profetas mais grandiosos das Escrituras, um líder de dispensação chamado Enoque. Enoque, ele teve que lidar com um momento de desafio, de tristeza muito grande. Eu gosto particularmente, quando a gente fala sobre isso, de uma escritura que está em Moisés. Aqui em Moisés 7,44, o Senhor está mostrando a Enoque o que vai acontecer no futuro e ele vê que os filhos dos homens caem em pecado e o Senhor tem que enviar um dilúvio. Ele fica tão triste quando ele olha essas coisas que ele diz: recusar-me-ei a ser consolado. Você já ficou com a alma tão amargurada e já chorou por outros a ponto de dizer: recusar-me-ei a ser consolado? Não quero saber, eu quero ficar aqui no meu canto isolado, eu não quero, eu estou triste. Já ficou assim? Bom, esse é um sintoma da depressão. Está mostrando que a pessoa ela está tão para baixo que ela não quer nem ser consolada, não quer nem ouvir alguém tentando animar ela. Isso aconteceu com Enoque. Outro profeta que sofreu muito também foi Elias, um dos maiores profetas do Velho Testamento que combateu os profetas falsos de Baal, você lembra? Que invocou fogo do céu. Bom, esse profeta, olha só o que aconteceu, 1 Reis 19:4. E ele, Elias, foi ao deserto, caminhou um dia e chegou e se assentou debaixo de um zimbro. Então ele deixou o servo dele, ele caminhou um dia inteiro dentro do deserto. Você já foi para um deserto? Olha, eu já fui. Inclusive, já fui com muita pouca água, acabou a minha água e a gente se perdeu no deserto. Digo para vocês que não é uma experiência agradável, mas Elias, ele estava dentro do deserto e ele foi muito triste, com o propósito de morrer. Olha só, porque o versículo continua. Quando ele se assentou debaixo do zimbro, pediu para si a morte e disse: já basta, ó Senhor, toma agora a minha vida, pois não sou melhor que meus pais.
Vocês percebem? Aqui é um profeta do Senhor dizendo: eu quero morrer, eu não aguento mais. E ele estava se comparando com os pais dele. Às vezes, esse pode ser um estopim também para a gente entrar em depressão, quando a gente faz muita comparação nas redes sociais ou com outras pessoas. Porque aquela pessoa tem isso, ou porque aquela daquele jeito, porque eu sou assim, um assado. Enfim, esse profeta grandioso estava desejando a morte. E continua, no versículo 10 diz o seguinte: tenho sido muito zeloso pelo Senhor Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram o teu convênio, derrubaram os teus altares, mataram os teus profetas à espada, e só eu fiquei, e buscam minha vida para me tirarem. Se sentia completamente isolado, triste pelas pessoas não terem ouvido aquilo que ele tinha pregado. Vamos ver agora uma outra pessoa, uma mulher chamada Noemi. Noemi perdeu o marido e os filhos e ela estava tão angustiada que ela disse assim: não me chameis mais Noemi, chamai-me Mara. Mara quer dizer em hebraico amarga, muito triste, porque grande amargura me deu Todo-Poderoso. Cheia parti, porém vazia o Senhor me fez retornar. Por que, pois, me chamareis Noemi? Pois o Senhor testifica contra mim, o Todo-Poderoso me fez tanto mal. Então, por ter perdido seu marido e seus filhos, ela nem queria ser chamada mais de Noemi. A amargura da alma dela era tão grande e ela colocava a culpa no Senhor. Ela diz: por que que o Senhor fez isso comigo? Talvez você que está enfrentando os males da depressão pense: porque eu tenho que lidar com depressão? Logo eu, porque neste momento da minha vida, eu não sei quais são as circunstâncias da sua vida. Talvez você seja uma mãe, tenha filhos e eles dependam de você e você tem que lidar com a depressão. Talvez você já seja um homem idoso, criou sua posteridade e tenha negócios, né, bem-sucedidos e fala: mas depois de uma vida toda eu tenho que lidar agora com depressão? Ou talvez você seja um jovem prestes a ir para a missão e está enfrentando esse problema mental e emocional tão difícil. Eu não sei, pode variar de pessoa para pessoa, de situação para situação, mas você está passando por sentimentos parecidos com Elias, Noemi e Enoque. E não é só isso, houve mais homens e mulheres santos que passaram por depressão. Vamos ver um pouco mais. Em Jeremias 8:18, não há refrigério para minha tristeza, o meu coração desfalece em mim. Aqui é o profeta Jeremias que escreveu Lamentações de Jeremias. Já dá para ver como ele enfrentou tanta tristeza e sofrimento por causa da maldade do povo. Também posso lembrar vocês a respeito de Moroni, que ficou sozinho. Ele disse lá no final do registro do pai dele, em Mormon 8:3, o seguinte: meu pai também foi morto por eles, pelos lamanitas, inimigos dos nefitas. Eu fiquei sozinho para escrever a triste história de destruição de meu povo. Mas eis que eles se foram, e eu cumpro a ordem de meu pai. E se irão matar-me, não sei. Meu pai foi morto em combate, bem como todos os meus parentes, e não tenho amigos, nem tenho para onde ir. E até quando o Senhor permita que eu viva, não sei. Não tenho amigos, não tenho parentes, não tenho para onde ir. O rei Davi sofreu demais. Ele viu rebelião dentro da sua própria família, viu seu povo sofrendo, enfim. E ele escreveu vários salmos a respeito disso. E um dos salmos dá para sentir bem, no 18:4, quando ele diz: tristezas de morte me cercam e torrentes de impiedade me assombram. E no 31:9 também lemos: tem misericórdia de mim, ó Senhor, porque estou angustiado.
Consumidos estão de tristeza os meus olhos, minha alma e o meu ventre. E para dar um exemplo recente da história da igreja, o presidente George Albert Smith. Enquanto ele era um apóstolo da Igreja de Jesus Cristo dos últimos dias, ele sofreu com depressão e ansiedade. Havia dias que ele não tinha forças para levantar da cama. Tão profunda e angustiante era a sua depressão. Como vocês podem ver, até mulheres e homens santos tiveram que passar por essas coisas. O Senhor Jesus Cristo compreende todas as coisas. Devido ao sacrifício expiatório, ele pode entender perfeitamente como é passar por depressão. Então, uma notícia para você que sofre por depressão é que você não está sozinho nessas dificuldades, porque santos do passado, eles passaram por uma depressão profunda e angustiante. E segundo, o próprio Senhor Jesus Cristo sabe perfeitamente como é se sentir, como você se sente. Agora, algumas coisas específicas que podem te ajudar. O mais importante conhecimento que você pode ter para lidar com a depressão é: Deus é seu amoroso Pai Celestial. Essa verdade fundamental muda tudo. Muda o modo como vemos a vida, muda o modo como lidamos uns com os outros e muda como nós encaramos as adversidades e até a depressão. Procure compreender cada vez mais o que significa esse relacionamento sagrado. Deus é seu Pai Celestial. Ele se importa com você mais do que você pode imaginar. Uma segunda coisa é que existe um plano de salvação, um plano de glória, na qual o Pai Celestial quer te dar as maiores bênçãos e te livrar de todas as dificuldades, inclusive da depressão. Mas existe um motivo pelo qual passamos por provações e desafios. Ele quer que nós cresçamos e mesmo que seja muito difícil e que nós pensemos que não vamos resistir, o Senhor pode e vai te dar forças para você superar esses desafios e receber a glória por ter perseverado até o fim. Então, lembra disso. Deus é seu amoroso Pai Celestial. Ele tem um plano específico, conhece seu nome e sabe das tuas necessidades e vai te amparar. E a terceira e fundamental verdade para te ajudar é que Jesus Cristo realizou um sacrifício infinito e eterno para que possa te ajudar. Ele sabe como socorrer seu povo. Pelas suas pisaduras somos sarados. A expiação de Jesus Cristo já tem um efeito imediato. A expiação te ajuda a suportar os fardos. Às vezes, por causa do poder de Cristo, a nossa dificuldade é removida na hora em que clamamos a Deus. Como um passe de mágica, a dor simplesmente desaparece. Outras vezes a dor permanece, mas ele nos dá energia, força para lidarmos com essa provação. De fato, ele faz com que a fraqueza se torne em fortaleza. Talvez você tenha que lidar com a depressão por um longo período, anos e talvez até a vida toda. Mas o fato é que o Senhor Jesus Cristo vai te dar uma paz que excede todo entendimento. Ele vai te ajudar, mesmo nas horas mais sombrias. Nunca, nunca, jamais pense que o Senhor vai te abandonar nas horas de maior dificuldade, porque Ele sabe como é ficar sozinho, cheio de angústia e trevas. Ele prometeu que não nos deixaria órfãos, que Ele estaria conosco, que Ele enviaria outro Consolador. Então, recorra à ajuda dEle, ore com grande fé e você vai sentir a força de Deus. Algumas coisas específicas que aprendi com relação a lidar com a depressão é que as pessoas que têm depressão precisam de amigos. Então, procure aumentar o seu ciclo de amizade. Procure conhecer novas pessoas. Lembra que para ter bons amigos, você antes precisa ser um bom amigo também. Procura servir o próximo. O serviço é um grande bálsamo para a nossa alma. Sirva
Não sei, acha maneiras de servir. Fala com o bispo, bispo, eu quero servir. E ele vai te dar um chamado, uma responsabilidade, uma oportunidade de visitar uma outra pessoa. Vai também na tua comunidade, existem maneiras de servir. Sirva. O serviço, ele te dá propósito, direção e ajuda a lidar com os sentimentos de inadequação, de depressão, de hesitação, enfim. Terceiro, faz atividades ao ar livre. Vai fazer uma caminhada, vai ficar um pouco no parque. É importante ter contato com a natureza. Os especialistas nos dizem que esse contato ele traz um refrigério para a alma, ele nos ajuda a ter uma conexão com as criações de Deus e a sentir gratidão. Uma outra coisa que você pode fazer é estudar. É sempre bom aprender, isso traz um regozijo, uma alegria quando a gente aprende algo novo e quando a gente pode compartilhar esse conhecimento com outros. Uma outra coisa importante é fazer exercícios. Quando você faz uma atividade física, também isso te ajuda a lidar com a depressão. E, evidentemente, tem que buscar ajuda profissional. Quando a depressão ela se intensifica, é necessário que profissionais qualificados possam nos ajudar, seja através de terapias ou através de medicamento. Coisas acontecem no nosso corpo que às vezes a gente não tem muito controle, como químicas no nosso cérebro, a gente não tem muito controle, então a gente precisa de ajuda de profissionais para lidar com a depressão. Eu queria dizer que todos esses personagens que citei para você, das escrituras, eles conseguiram lidar com os desafios dele. O Senhor disse a Enoque, olha, e ele olhou e viu o plano de Deus para a humanidade, que o Senhor Jesus Cristo viria e redimiria todos os filhos de Deus. Quando Enoque entendeu mais sobre o plano de salvação, ele ficou cheio de alegria. E nós também. Se nós estamos, como Enoque, dizendo, não quero ser consolado, não quero saber, nós podemos abrir os nossos olhos espirituais e ver coisas que não são fáceis de discernir com os olhos naturais. Deus, ele pode nos dar esse entendimento através do dom do Espírito Santo. Elias, que se sentiu sozinho, ele continuou clamando ao Senhor. Ele viu que o Senhor não estava no fogo, no vento, mas veio uma voz mansa e delicada. E essa voz encheu a alma dele de alegria. E ele pôde ver que não estava realmente sozinho. Havia mais 700 justos que haviam ficado. O Senhor então deu designações a ele e ele aceitou com alegria. Nós também podemos ver que nós não estamos sozinhos. O Senhor nos abençoou com família, com amigos, com profetas, escrituras, anjos. Nós nunca estamos sós. Jeremias realmente viu Jerusalém ser destruída e ele passou muitas provações na vida dele, mas ele recebeu uma coroa de vida eterna e ele pôde ver que o trabalho dele abençoou milhares de pessoas. Até hoje as palavras de Jeremias são uma bênção para nós nos últimos dias. Noemi, que se sentia totalmente isolada, magoada, foi consolada porque o Senhor deu uma nora muito especial, Ruth, e elas foram guiadas e protegidas por Deus. Noemi perdeu o marido e os filhos apenas temporariamente, porque o Senhor não a deixaria desamparada. Na eternidade, todos os nossos familiares e amigos podem estar conosco, se formos fiéis às ordenanças da casa de Deus. Que consolo, que alegria ter a certeza de Deus de que podemos estar reunidos para toda a eternidade. Moroni também não ficou só. Apesar dele ter que lidar com a solidão por um tempo, logo o Senhor o transformou num anjo de luz. Ele foi o instrumento de Deus para trazer o livro de Mórmon, treinar o profeta Joseph Smith. O apóstolo João, no Novo Testamento, viu um outro anjo voar pelo meio do céu, que tinha um evangelho eterno para proclamar ao mundo todo. E esse anjo é Moroni. Que grande bênção que esse homem perseverou. A mesma coisa pode ser falada dos outros personagens, como Davi e como o presidente George Albert Smith. O presidente Smith, por exemplo, ele veio a se tornar o presidente da igreja e ajudar
numa época tão essencial depois da Segunda Guerra Mundial. A forma como ele via as pessoas diferia porque ele tinha desenvolvido empatia. Ele tinha passado pelo seu próprio vale da sombra da morte e por causa disso ele sabia como socorrer as pessoas que estavam passando por aquele momento tão difícil também. Pois é, agora eu quero falar brevemente aqueles que têm que lidar com alguém que tem depressão. É muito difícil porque muitas vezes você não sabe a melhor forma de lidar com isso. Às vezes você não sabe o que falar, às vezes você não sabe como agir. Bom, o amor é a grande chave. Você precisa buscar o Espírito Santo para saber o momento certo de falar ou de agir de determinada maneira. Por exemplo, tenho amigos com depressão que eu preciso ter discernimento para saber quando invadir a privacidade deles e estar perto. Há certos momentos em que eu sinto que não tenho que perguntar nada específico, porque esse amigo ele precisa de um tempo para ficar pensando e para ficar meditando sobre as coisas da vida dele. Às vezes eu tenho que ser mais invasivo e fazer algumas perguntas para me entender se posso ajudar ou não. Então, é preciso ter discernimento, mas uma coisa é certa, se nós amarmos o nosso próximo, seja nossos familiares ou amigos que têm depressão, o Senhor ele vai nos dar dons espirituais para que possamos ajudar essas pessoas. E uma das maiores manifestações do amor que podemos demonstrar é estar perto. Nós podemos estar perto. Nós podemos dizer claramente, se você precisar, eu estou aqui. Se você quiser conversar, eu estou aqui. Se você quiser apenas que eu sente do seu lado, eu estou aqui. Eu vou estar aqui quando você precisar. Nós também podemos possibilitar oportunidades de serviço, de amizade, de interação, de estudo. Todas aquelas coisas que falei na parte anterior do vídeo, em que as pessoas com depressão podem fazer para lidar melhor com esses desafios mentais e emocionais, nós podemos providenciar. Então, se você vai para um projeto de serviço, convide seu amigo que tem depressão, vamos lá, vai ser legal. Dê uma motivação, dê uma motivada nele para que ele possa estar junto, servindo ao próximo. Se você vai para a academia ou vai correr, você pode oferecer, ei, você não quer fazer uma caminhada comigo, correr comigo ou ir para a academia? Ou vamos fazer uma trilha curta no meio da natureza, vai ser legal, você não quer ir junto? E assim por diante. Procure possibilitar oportunidades para que essa pessoa saia daquele lugar, daquele ciclo onde ela se fechou, daquele casulo onde ela fica depressiva e, como Enoque diz, recusar-me-ei a ser consolado. Não, ajuda ela a ter uma outra visão, a ser levada e ver coisas que normalmente ela não tem contato. E a coisa talvez derradeira assim que quero dizer para vocês é que tenham esperança. Tenham esperança. Esperança de que essas provações elas vão cessar. Esperança de que Jesus Cristo pode te ajudar a carregar os fardos com facilidade. Esperança de que Ele vai te dar a palavra e a força para agir corretamente. Uma coisa que você não deve fazer é subestimar esses sentimentos de depressão, de ansiedade que a pessoa tem. Você tem que ouvir com atenção, respeitar essas coisas, porque não adianta dizer, porque você não está trabalhando, ou porque você não está estudando, ou isso é bobeira. Esse tipo de frase, esse tipo de atitude não ajuda. Então, se você quer realmente ajudar, você tem que demonstrar amor verdadeiro, não julgar a pessoa e estar pronto para socorrer no momento em que ela precisar de socorro. Pessoal, eu sei que não falei todas as coisas que poderiam ser faladas para lidar com esse grave problema da depressão, mas eu procurei mostrar para vocês que o Senhor, Ele se importa, que os profetas e santos do passado passaram por coisas semelhantes, mas venceram. E que você que sofre depressão ou que lida com alguém que tem depressão, pode vencer também. Testifico que o Senhor nos ama.
profundamente e que Ele está ansioso para nos ajudar. Eu sei que Ele tem poder para nos socorrer. Compartilhe esse vídeo com aqueles que precisam por causa de algum momento de dificuldade que eles estão passando. E eu sinceramente espero que esse vídeo possa ajudar. Mas lembra que você é responsável por buscar nas Escrituras e através de revelação um consolo e uma paz personalizadas. Eu sei que se nós tivermos uma atitude de gratidão, o Senhor vai nos abençoar com uma nova perspectiva. Testifico essas coisas, em nome de Jesus Cristo. Amém.